Olá a todos, eu vou fazer uma breve apresentação da minha tese de doutorado, que foi realizada no programa de pós-graduação em Ciência Animal, na Escola de Veterinária, e foi intitulado Avaliação de uma estirpe não toxigênica para a prevenção de diarreia neonatal em leitões por Clostridioides difficile. Foi orientado pelo professor Francisco Lobato e co-orientado pelos professores Roberto Guedes e Rodrigo Silva. Clostridioides difficile, que foi a bactéria estudada nessa tese, é importante por causar diarreia tanto em seres humanos quanto em animais, e existe aí um possível potencial zoonótico da bactéria. Um dos grandes problemas da atualidade é que não existem métodos eficazes de prevenção e controle da doença, de forma que ela se dissemina muito rapidamente entre os animais. Diante disso, foi pensada a utilização de estirpes não toxigênicas da mesma bactéria, que são estirpes que são capazes de colonizar o hospedeiro, mas não são capazes de produzir a toxina. Logo, um mecanismo de exclusão competitiva, elas seriam capazes de prevenir a infecção. Ainda durante o meu mestrado, foi utilizada uma estirpe não toxigênica para a prevenção da doença em hamster, com resultados muito positivos, o que motivou a seguinte pergunta: será que essa estirpe seria adequada para utilização em suínos? Com isso, o objetivo dessa tese foi utilizar a estirpe Z31 para prevenir a doença em leitões e avaliar o potencial uso comercial futuro dessa estirpe. A primeira etapa, então, foi realizar o sequenciamento genômico da estirpe Z31. Encontramos características importantes, como a ausência das toxinas, que garantiria a segurança de uso, a presença de genes de adesão, que favoreceriam a colonização do trato gastrointestinal dos leitões, e a presença de genes de esporulação, que iria garantir a estabilidade para a administração dessa estirpe nos animais. A segunda etapa foi a utilização da estirpe Z31 em modelo experimental suíno. 3 grupos de leitões foram utilizados e um dos grupos recebeu a estirpe Z31 logo após o nascimento. Os demais grupos foram os grupos controle. Nessa etapa, os animais que receberam a estirpe Z31 tiveram redução drástica nos sinais clínicos e lesões causadas pela doença, compatível com o grupo controle negativo. Além disso, reduziu-se muito a eliminação de estirpes toxigênicas e não foi encontrada nos animais que receberam a estirpe Z31 as toxinas que são as grandes responsáveis pela doença. Na terceira etapa do experimento, a estirpe foi testada em uma granja comercial, sendo que 90 animais receberam essa estirpe e outros 84 foram utilizados como controle. O primeiro resultado digno de nota nessa etapa foi a redução drástica de diarreia nos animais neonatos, que chegava a 83% antes do experimento e reduziu para 46% nos animais que receberam a estirpe Z31. Além disso, a diarreia causada especificamente por Clostridioides difficile reduziu de 59,2% para 7,8%, demonstrando a eficácia da administração dessa estirpe como método preventivo. A última etapa desse trabalho foi avaliar a estirpe Z31 quanto a crescimento, esporulação e viabilidade. Em relação a crescimento e esporulação, foi produzida uma grande quantidade de esporos, mesmo utilizando meios de cultura comuns em microbiologia. Além disso, não foi observada uma queda significativa na viabilidade desses esporos ao longo de 2 anos, de forma que, em 1 litro de cultivo, era capaz de se produzir 2.400 doses para leitões. Considerando a eficácia da estirpe em prevenir a doença em suínos, foi realizado o depósito de know-how no CTIT dessa tecnologia, justamente para que ela seja disseminada e futuramente os produtores das granjas de suíno possam ter acesso a um produto à base dessa estirpe. Deixo aqui meu muito obrigado para a FAPEMIG, CAPES, CNPq e a Semana do Conhecimento.